Ai, professor, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Oh, meu Não, Deus! não Santo acredito! Cristo! O que é isso? Apareceu, eu tô te vendo! Você está me vendo? Tô te vendo sim! Eu não estou vendo ninguém, tá tudo preto na tela. Eu tô te vendo, minha esposa tá aqui também, tá te vendo. E ficou preto de novo. Apareceu. Ah, meu Deus! É Aqui para mim tá alguma tudo vontade. preto. Não, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Não mexe nada. Tá enquadrado direitinho? Porque eu não tô Tá. vendo. É? Não O, tá cortando braço? não, tá um pouco para, no caso, a sua direita. Você tem que chegar um pouco mais para a sua esquerda. Um pouquinho só. Assim? Não, não, pro outro lado. Assim? Aí. Perfeito, perfeito. Eu não tô Perfeito, vendo, não tô ótimo. vendo. A minha tela tá toda preta. Não, Eu, dá hein? para te ver. Depois, quando eu salvar, você vai ver, você vai conseguir ver. Que estranho. Não, Nossa. é só não mexer em nada, deixa como tá. Eu só vou fazer o seguinte: você consegue me ver? Nem a mim você tá vendo? Ah, consegue. Você Ah, eu vejo. ótimo. Eu Ah, não então me tá bom. vejo. Não, Tá tá um bom, não tem quadrado preto. problema. Não, então antes estava, agora tô te vendo perfeitamente. Vamos fazer o Ah, seguinte, então. Eu vou começar as perguntas para a gente não te atrasar, que eu sei que você tem compromisso. E aí você já vai sinalizando aí. Quando eu falar, você sinaliza. E quando você falar, eu faço aqui a interpretação. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu quero te agradecer pelo livro. Eu estou muito feliz. Obrigada. Obrigada. Eu confesso para você que eu ainda não comecei a ler por causa da minha pós-graduação. Ela é culpada disso, porque eu estou no último período da minha pós de tradução e interpretação. Então, lá no UFRJ. Então, ainda não comecei a ler, que eu estou lendo 1 milhão de textos. Mas a parte que você escreveu eu já li. E parabéns, tá lindo, parabéns. Super 10. A gente ia falar um pouquinho sobre isso hoje, mas o tempo é curto. Não vai dar para falar. Mas, quem sabe a gente não agenda aí uma próxima oportunidade para falar da área mais técnica, né? Dessa área mais polêmica aí sobre a língua brasileira de sinais é ou não é a segunda língua oficial. Eu já sei a sua opinião, porque eu sou sua aluna, mas hoje a gente não vai falar sobre isso aqui. Não vamos por causa do tempo. não, Hoje eu quero até dá, minha querida. A gente vai dar. falar tudo que der para falar, a gente vai falar hoje. Então tá bom, é que eu fico com pena de te ocupar muito. Eu sei que você é muito ocupada. É, não se preocupe. Vamos que Tá vamos. bom. Vamos conversar. Então tá Eu tô, bom, olha eu tô lá, vendo hein? vários alunos meu do curso também participando. Legal. É, eu tenho uma aluna que também é sua, da mesma turma que eu, que é minha amiga, assim, particular, que faz curso na FRJ junto comigo, a Ana. Também está sendo muito proveitoso. Na verdade, assim, o curso da Signa tem acrescentado muito, muito mesmo no meu aprendizado lá. Aqui é a Ellen da turma 2, eu sou da turma 3. Então, tem sido assim muito proveitoso mesmo. Eu estou no finalzinho aí, tá assim, TCC, os professores online, os professores mandando um monte de texto para ler. Ele tem que entregar 3 trabalhos por semana, então eu tô assim doidinha, mas vai dar certo, no final dá certo. A gente vai dando um jeito, né? Estuda de madrugada. Dormir para quê? Vamos estudar, gente. Eu sempre falo isso. Para que dormir? Para quê? Pois é, eu sei que você fala isso. Então Até vamos porque lá. as aulas, todas as aulas do Traduz Aí são gravadas de madrugada. Eu costumo trabalhar, eu sou Sério? muito mais produtivo no período da madrugada do que durante o dia inteiro. Então, meu processo de gravação para o Traduz Aí, eu preparo todas as aulas, que geralmente são divididas em 7 vídeos, cada aula 7 vídeos,
7 a 10 vídeos, mais ou menos, e eu preparo elas durante o dia inteiro. Quando der mais ou menos 1 hora da manhã, eu começo o meu processo de gravação. Aí gravo tudo numa tacada só. Tô passada. Eu já fui assim no passado. Agora não, agora eu tô soninho, agora me dá uma preguiça. Mas antigamente eu fazia tudo de madrugada. Tudo de madrugada. Eu estudava para a faculdade de madrugada, era até 3 horas da manhã estudando, acordava às 6 para ir trabalhar e assim ia. Mas agora eu estou numa idade que já não aguento mais isso não, já perdi o pique. Pode, não, eu também já não estou assim numa idade que eu consiga dar conta dessas coisas, não. Eu só pareço novo, gente. Eu só pareço. Mas eu já tenho aí uma caminhada de 15 anos na língua de sinais. Eu comecei a interpretar em contextos intrasociais, dentro de associação de surdos. Quando eu tinha 15 anos de idade, foi a minha primeira atuação. Eu não esqueço, dia 9 de dezembro de 2005, foi o primeiro momento que eu tive aí contato com a língua de sinais, com os surdos. E aí, no ano seguinte, eu já iniciei a minha atuação como tradutora e intérprete de língua de sinais. Então, 15 anos já trabalhando, algumas graduações, algumas pós, mestrado e agora no doutorado em estudos da tradução, contribuindo aí para a área da pesquisa da tradução entre Libras e língua portuguesa. Ótimo. Olha, eu vou te falar que interpretar professor dá nos nervos. Já tô suando aqui, tá um frio, eu tô toda suada. Vou tirar já o casaquinho aqui, porque interpretar professor é muita responsabilidade. Eu tô aqui apavorada. Mas como... Ah, você está me vendo, né? Eu tava achando que tava tudo preto, tranquilo, mas não, você tá me vendo. Ai, meu Deus. Mas amém, vai dar tudo certo. Vamos lá. Professor, qual é o seu sinal? O meu sinal é este aqui, é o W, e o contorno do meu corte de cabelo. É este o meu sinal. Então, para quem não Eu vejo muitas conhece, pessoas economizando, né? Fazendo assim, fazendo só assim de lado, mas tem toda essa voltinha. O nome é complicado, o sinal também tem que ser complicado. tá certo. Vamos lá. Quem é o Arley? Quem é a pessoa do Arley? Quanto tempo você está inserido na comunidade surda e como foi o seu envolvimento? Você já nos contou, né? Que você começou com 15 anos de idade, que foi numa associação. Mas quem é a pessoa do Arley? Assim, quem é você? Bem, eu sou um mineiro, nascido na cidade de Contagem. Qual é o sinal? Aqui. Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Sou filho de um tradutor, meu pai é tradutor de alemão-português, de inglês-português, francês-português e tem mais uns outros idiomas aí também. Então, meu pai trabalha com tradução técnica de materiais voltados para indústria. A minha mãe é do lar e desde muito cedo eu sempre me interessei pela aprendizagem de idiomas, aprendi a ler muito cedo, ensinei os meus irmãos a ler, a estudar, sempre fui muito da área de letras e eu tive diagnóstico de altas habilidades quando eu era adolescente ainda, que as pessoas conhecem isso como superdotação. O nome é altas habilidades. Então, eu entrei na faculdade muito cedo, entrei para estudar com 15 anos dentro da faculdade, fiz o normal superior, depois eu fiz a complementação pedagógica e o Letras Libras. E eu sou um cara muito simples, muito tranquilo, que em 2005, como eu já tinha contado para vocês, eu vi uma pessoa interpretando num espaço religioso, a Osana Vera Leal, o sinal dela é OZ, Osana, e OZ, isso. Aí ela estava interpretando, eu virei para ela, gente, que negócio legal, vou fazer isso aí. Assim.
vou fazer isso aí. Aí depois eu ainda tive contato com criança surda no meu estágio, no normal superior, no orfanato, e isso foi mais me motivando a aprender, até que eu descobri que existia uma associação de surdos em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, o sinal da associação é esse aqui, Associação de Surdos de Belo Horizonte, e eu comecei a aprender a língua de sinais. E aprendendo, e fui aprendendo, e fui aprendendo, até que em 2007 eu tirei o para Libras. Em 2008 eu tirei outro para Libras, 9 outro, 10 outro, fui fazendo um atrás do outro. E tô aí, hoje moro em Florianópolis, vim para cá para estudar o Letras Libras. Aí entrei no mestrado e entrei no doutorado. Então, basicamente, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que vem de origem muito simples, que teve muita oportunidade, muito incentivo para estudar. Entrei no mestrado e no doutorado, hoje sou um doutorando e estou aí tentando fazer a diferença na formação do tradutor e intérprete de línguas de sinais, igual os meus professores fizeram a diferença na minha formação enquanto tradutor e intérprete de língua de sinais. Então, esse sou eu. Ah, muito bom. Vamos conhecer um pouquinho, porque a gente conhece lá o professor, né, aí das lives, né, o professor que dá as aulas, mas é sempre bom a gente conhecer um pouquinho a pessoa, né? Quem é a pessoa que está aí por Uma trás coisa que eu daquela não câmera? falei, eu sou leonino com ascendente em câncer. Eu não entendo disso. É porque algumas pessoas me perguntam e eu fui procurar saber. Mas o que vocês vão fazer com essa informação, eu não sei. Ok, ok, ok. Eu não entendo nada disso. Eu tô aqui, para mim falar alemão, sabe? Tipo, não entendo nada. Meu pai pode te ensinar, meu pai sabe alemão. Então, sabe que o meu esposo, ele estuda alemão, sabe? Ele tá aprendendo. Ele tá começando ainda, mas está aprendendo. Nós somos missionários. Então, uma das línguas que ele precisa saber aí para o campo missionário é o alemão. E ele está estudando. Vou saber, depois me passa aí o contato do seu pai, né? Que é bom. Ele dá aula também? Ele é Não professor dá também, igual aula. você? Não, é só Ele tradução, não é né? professor, Ah, que ele só pena. traduz. É a Não, profissão tá dele, ele só certo. É traduz. especialista na área. Ok, ok, tá certo. Então vamos lá. Hoje, a sua atuação como profissional ou voluntário na área? Você faz trabalhos voluntários nessa área, né, de interpretação e tradução? E se faz ou não, aonde? E como profissional eu já sei, mas vamos lá para as pessoas saberem aí. Bem, eu atuo primeiro com a atuação voluntária, desde 2005. Eu atuo como formador de intérpretes em contextos intrasociais, ou seja, aqueles contextos dentro da sociedade, como associação de surdos, comunidades minoritárias que tenham a presença de pessoas surdas, profissionais que atuam como mediadores, não como intérpretes propriamente disso, mas como mediadores linguísticos em espaços assistencialistas, como instituições de caridade, espaços religiosos. Então, eu atuo com a formação desse público desde 2005, através de cursos de tradução. Eu gosto sempre de frisar que eu não sou professor de Libras, eu não dou aula de Libras, eu dou aula de tradução e de interpretação para esse público que atende a pessoa surda nos mais diversos serviços sociais. Então, meu trabalho social é trabalhar também formação de tradutor e intérprete, mas em espaços não institucionalizados, em espaços sociais, em espaços intrasociais. E profissionalmente, eu sou bolsista de doutorado da CAPES, sinal da CAPES. Ah, Duas bolinhas que vira. ok. Isso. Eu sou bolsista da CAPES de doutorado. E eu tenho um curso já que vem sendo ministrado, que já há um bom tempo, desde o começo desse ano, antes de eu entrar no doutorado, na Signa, que é um curso de formação continuada para tradutores e intérpretes.
Qual é o sinal da Signa? Olha que eu sou aluna e não sei o sinal, que vergonha. Signa, que é Ok. voltado para a formação de tradutores e intérpretes de Libras como formação continuada. Então, para estabelecer as questões relacionadas a estratégias de tradução, como, por exemplo, a Fernanda ela está me interpretando e ela está realizando um processo interpretativo em que ela precisa ouvir, processar e sinalizar. Só que esse processo, na grande maioria dos intérpretes, é muito mecânico, é muito automático. E o intérprete ele não tem consciência que durante esse processo ele está utilizando o que a gente chama de estratégia de tradução e ele está fazendo escolhas tradutórias. Ou seja, ele está passando uma língua que é vocal auditiva, produzida pela voz, percebida pela audição de uma maneira linear, para uma língua que é espacializada, que é gestual e se apreende pela visão. Então, neste processo, uma série de escolhas tradutórias precisam ser realizadas. E eu demonstro aos alunos as ferramentas possíveis de você idealizar esse processo. Então, a gente tem diversas ferramentas que esse livro que a Fernanda citou, que é o livro de procedimentos técnicos de tradução, da professora Heloísa Barbosa, e a gente trabalha, esse livro que ela vai pegar aí, esse, que os meus alunos ganham como um presente, e ela vai trabalhar, então, essas estratégias de tradução por um viés formativo, prescritivista, de análise de resultado. Então, eu tenho um texto-fonte, se eu aplico tal ferramenta, eu vou ter este texto-alvo. Então, ela vai trabalhar exatamente com essa perspectiva, que é uma perspectiva que eu acredito. Vários professores também trabalham com essa perspectiva de formação por análise contrastiva, e basicamente as minhas atuações são essas, muito no doutorado, fazendo pesquisas, publicações, inclusive eu já tive alguns artigos publicados, e tem novidades por aí também, chegando, alguns livros que vão sair mais pela frente, e atuo em contextos intrasociais, basicamente são esses dois. Eu falo muito, né, Fernanda? Imagina! Você sabe que eu entrevistei aqui o Isaac o Isaac, e eu nem consegui dar tchau assim direito, porque ele falou pra caramba. Nem não foi ruim, não, foi ótima. A live foi muito bacana. Só que não deu tempo de dar tchau, senão fecha tudo, cai, a gente não consegue salvar. E é muito legal ter a entrevista salva, que às vezes a pessoa não tem, no momento ela não pode assistir, mas ela vai poder assistir depois. Então, assim, ai caramba, esse não dá pra dar tchau, 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 tchau de ninguém. Ele falou pra caramba, ele falou muito. O Isaac Mas foi também muito é um grande legal. amigo. Nossa, eu adoro o Ah, Isaac. Eu sou muito suspeito para falar porque eu sou fã. Eu sou fã de carteirinha do Isaac. Já falei isso várias vezes para ele, porque ele tem um viés de raciocínio, ele segue teorias que são teorias de tradução que são pouco exploradas pela grande maioria dos tradutores. Então, eu fico fascinado. Eu assisto o Isaac em tudo que ele produz e tem hora que ele tem umas sacadas, várias frases de efeito que eu fico boquiaberto. Eu sou literalmente um fã de carteirinha do Isaac. Eu mando aqui um abraço para ele. Diz para ele aparecer também sumiu. é verdade, é verdade. Ele é gente boníssima, super simpático. Vamos lá. Qual foi a sua maior dificuldade na vida acadêmica? Bem, academicamente falando, como eu já falei um pouco anterior, que eu tenho um diagnóstico de altas habilidades, eu não tive dificuldades na vida acadêmica. Para mim foi sempre muito tranquilo, tanto que eu fiz 3 cursos de graduação, quase que um seguido do outro, quase que foi um seguido do outro, e muitas outras atividades. Eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, agora eu estou na organização de uns 12 eventos até o final do ano. Ainda tem a gravação das aulas do Traduz Aí, tem as pesquisas do doutorado. Eu quero fazer um doutorado na Espanha também, na perspectiva de análise de competência. Então, eu sempre fui de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas uma coisa extra à formação
que para mim foi muito difícil foi ter saído de Belo Horizonte e vir para Florianópolis morar sozinho. Isso para mim foi complicado, porque eu tinha 20 anos de idade, nunca tinha saído de casa, e eu larguei absolutamente tudo e vim para Florianópolis para estudar o Letras Libras. Então, acho que uma das grandes dificuldades que eu tive foi de adaptação aqui nessa nova cidade, que eu já estou há 10 anos. Faz 10 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Então, acho que uma das dificuldades, das maiores dificuldades no meu processo acadêmico foi essa. Porque o processo em si, estudar, eu sou viciado em estudar, adoro ler, leio bastante. Discutir tradução, discutir interpretação é minha área de concentração, é a área que eu sou apaixonado. Então, com a faculdade em si, o meu processo acadêmico em si, eu nunca tive dificuldade. Mas essas questões que estão para além da sala de aula. Entendi. Caramba, é verdade, é verdade. Eu morei sozinha também na época da minha faculdade. Eu confesso para você, eu entrei num processo depressivo complicado. Naquela época foi muito difícil, tive que tomar até remédio para eu conseguir me restabelecer. E aí eu ganhei a Mel. A Mel é minha filha, a minha cachorrinha. Eu ganhei a Mel. Minha filha, bebê não. Processo tradutório interpretativo, se não for bem explicado, dá complicação, viu? Complicado, sim, você viu? O que aconteceu foi uma ambiguidade. Eu Aí eu te entrei, iludi. vocês têm 3 segundos para tomar a decisão. Eu tô assim, gente, será que é criança ou é cachorro? Deve ser criança. Eu tomei uma escolha. Foi uma escolha tradutória. Tá certo, é isso aí, eu percebi. Mas não foi de propósito, não, viu? Depois que eu percebi, eu falei, ih, calma aí, é minha cachorra. E aí a Mel. Uma coisa semelhante. Eu passei por uma coisa semelhante. Em 2015, eu estava trabalhando no serviço público e eu acabei também me frustrando com o serviço público em si, na instituição federal. E eu também entrei num processo um tanto quanto depressivo, precisei me tratar, aquela coisa toda, mas já passou. Também ganhei, nesse processo, eu também ganhei uma filha, que é uma gata, no caso, que é a Chloe, que vocês veem aí nas minhas redes sociais, que eu adoro postar foto dela. É uma gata siamesa também, que ela praticamente me adotou e me ajudou com esse processo. Não, mas é verdade, os animais ajudam muito, né? Melzinha foi fantástica nesse momento, foi que me ajudou aí naquele momento de solidão e tudo mais. Mas agora tá aqui, tá deitadinha ali no cantinho. Nesse frio, eu gosto dentro de casa. Eu tenho pena de botar lá fora no quintal e fica dentro de casa comigo. A minha gata dorme comigo todo dia. Então, o meu cachorro, a minha cachorrinha, Mel, dormia também. Só que eu casei. Aí quando eu casei, aí o marido falou, não. Aí eu falei, tá bom. Então, aí eu arrumei outro cachorro para fazer companhia para ela não se sentir só. E aí, daí, a vida seguiu e ela ficou dormindo lá fora. Mas é uma casinha com caminha, com tudo dentro, tudo confortável para ela, tudo aconchegante. Mas não adianta, a gente quer ficar junto, né? Não adianta de colar no cachorro, não adianta. Vamos lá, próxima pergunta. Eu vou fazer... A gente tem aqui um pouquinho tempo. Eu vou deixar passar só 10 minutinhos, tá? Não quero demorar muito, porque eu sei que você tem compromisso. E eu não quero ser responsabilizada por nada. Eu já estou tão feliz que você está aqui com a gente. E só que... Não tem problema, eu volto. Então tá bom. Olha só, essa pergunta que eu vou te fazer agora mudou um texto que eu tinha pronto. E aí você me fez pensar e me fez estudar o assunto. Por quê? Porque eu já tinha na minha cabeça que Libras, porque foi implantado isso em mim, né? Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E aí, eu escrevi um texto e tal, que vai ser divulgado muito em breve, e falando sobre isso, e eu coloquei isso no texto. Só
que, olha só, eu comecei a fazer o curso da Signa. E aí, comecei a ouvir suas lives, começaram primeiro com as suas lives lá no YouTube. E aí você tratou desse assunto. Quando você falou, aquilo me despertou na minha mente algo que eu falei assim, cara, deixa eu estudar isso aqui. Porque eu sempre ouvi falar isso e eu, ao invés de eu buscar na fonte, eu peguei o que todo mundo falava sempre e botei no meu artigo lá. Só que, quando você falou, eu pensei, caraca, deixa eu estudar. E aí eu fui estudar e eu percebi que você tinha razão. Eu percebi que você estava certíssimo. Então, só que eu não vou dizer a resposta, eu vou pedir para você responder, eu vou te interpretar. Porque isso não foi mérito meu, foi mérito seu, que por sua culpa você me fez pensar e estudar. E é possível que tenham pessoas aqui que estejam passando, que pensem dessa mesma forma ainda, né? E não tenham se despertado aí para tal. Então, eu vou deixar você falar. Então, Libras é ou não é a segunda língua oficial do Brasil? Bem, para a gente chegar nessa resposta, a gente precisa percorrer um longo caminho. Não é uma resposta simples de ser dada, porque essa resposta ela envolve uma série de questões que estão no direito enquanto área de pesquisa, que estão na sociologia enquanto análise de discurso, o discurso sobre essa lei, e também está no campo dos estudos surdos, que é a questão da antropologia, né? A pesquisa do ser humano. Então, vamos começar da seguinte forma. Nós temos uma legislação que ela é suprema sobre qualquer outra legislação. Essa legislação se chama Constituição Federal, assinada em 1988. Se a gente for pegar a Constituição Federal, assinada em 1988, a gente vai encontrar lá no artigo de número 13 que o português é a língua oficial da República Federativa do Brasil. O que isso significa? Significa que todo e qualquer processo comunicativo ou de registro precisa se estar na língua portuguesa. Ela vai se constituir como a principal fonte de informação da população brasileira. Então, aí nós temos um processo educacional baseado na língua portuguesa, nossos documentos são baseados na língua portuguesa, tudo que nós apreendemos do mundo é baseado na língua portuguesa. Ok. Aí a gente chega em 2002. Em 2002, nós temos no dia 24 de abril de 2002, a assinatura, a sanção da Lei 10.436. É uma lei muito polêmica. Ela é uma lei muito complexa de se entender. Por quê? O português ele é uma língua que envolve uma série de questões aí por trás. A gente tem ambiguidades, a gente tem pistas semânticas de determinado sentido, e na legislação, como é feita por pessoas que não entendem do assunto, muitas das vezes nós temos problemas de interpretação exatamente pelo fato dessas pessoas que estão escrevendo essas legislações, elas não conhecem a área. Então, nós temos na Lei 10.436 o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Aí surge a primeira pergunta. A lei reconhece a Libras como uma língua? Não é o que está escrito lá. A lei reconhece ela como um meio de comunicação e expressão. Meio de comunicação e expressão é uma língua? Aí é uma interpretação, é hermenêutica. É uma interpretação do que está sendo escrito. Só que logo abaixo, no parágrafo único, a gente tem que a Libras não pode substituir a língua portuguesa escrita. Ou seja, isso se remete ao artigo 13 da Constituição, onde o português é a língua oficial do Brasil. Então, se a gente for analisar todo esse conjunto de ideias, a gente tem que a Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. Pelo seguinte motivo,
Nós não apreendemos as informações pela Libras. Nós não temos documentos registrados em Libras. Nós não temos o ensino de Libras oficializado dentro das escolas brasileiras. Ou seja, a Libras, ela é uma língua que ela é reconhecida. É esse o X. Ela é uma língua reconhecida. Só que ela não é uma língua com status de oficial. Porque a questão do oficial é um status que a máquina pública dá para a língua portuguesa. Então, se eu fosse responder isso em miúdos, não, Libras não é a segunda língua oficial do Brasil, mas é uma das 180 outras línguas existentes no Brasil que possui reconhecimento. Então, é uma língua reconhecida. Mas agora vocês podem se perguntar, mas eu vejo tanta gente falando, mas Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Isso é um discurso político. E o discurso político demonstra em si uma vontade de mudança de um status legal. Então, a comunidade surda quer que a Libras se torne uma língua oficial? Quer. A Libras chegou até lá? Ainda não. Então, é isso que nós precisamos separar. O que está, de fato, escrito na legislação e o que é discurso político, discurso antropológico. Então, futuramente, nós podemos ter a Libras como língua oficial? Vai ser difícil isso acontecer. Vai ser difícil, mas é possível. Com muito movimento público, com muita luta, com muita batalha, é possível que a Libras se torne uma língua oficial. Só que eu desconfio que isso um dia vá acontecer, tendo em vista que as línguas de sinais são línguas minoritárias. Não é uma língua majoritária como a língua portuguesa. Infelizmente, a gente esbarra nessa questão. Os surdos são muito poucos perante a comunidade que é ouvinte. E pelo princípio da democracia, a maioria é respeitada. E a minoria nem sempre é respeitada. Então, Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. Obrigada. Eu queria muito falar sobre isso aqui. Mas eu estava com medo do horário. Uma coisa que é preciso deixar claro, que isso não é a verdade absoluta. Isso é a percepção de Warley, é a minha percepção sobre aquilo que está na Constituição e sobre aquilo que está na Lei de Libras. Não é a verdade absoluta. Então, eu posso discordar do Warley? Claro, por que não? Isso é muito importante. A partir da discordância que nós produzimos conhecimento. Então, se você, em suas pesquisas, encontrar pistas que leve você a entender que esse discurso político ele é mais palpável do que teórico, ótimo, publique nesse sentido. Agora, se você entende que, pela hermenêutica das interpretações, pelo que está escrito nessas duas legislações, só confrontando as duas, e por essa falta de clareza da Lei 10.436, ela de fato não é a segunda língua do Brasil, ótimo, é uma percepção que você chegou. Então, o que eu sempre incentivo os meus alunos é não acreditarem cegamente nas informações que eu, enquanto docente, passo para eles, mas fazerem essa análise crítica. Não, isso aqui, de fato, tem algum sentido. E a partir deste sentido, a pessoa elaborar. Então, não estou aqui falando uma verdade, mas também não estou falando uma mentira. Eu estou falando uma percepção do Warley sobre ambas as legislações. Ok. Obrigada, muito obrigada. Não, para você ver como eu já te admiro, tá vendo? Cara, tu mudou assim, a minha visão assim, geral dali dessa parte principalmente, né, do artigo, porque eu estudo Libras desde 2009. 2009, aí lá se vão 11 anos, né, estudando, e eu fiquei 3 anos parada, assim, parei 3 anos de não ter mais contato com a comunidade surda, de não ter contato com mais ninguém, e ano passado eu retomei. E aí eu senti muita dificuldade, porque eu estava assim, numa fluência muito boa antes.
E aí agora eu me senti assim, caramba, tô travada. Nossa, como é aquele sinal mesmo? Às vezes um sinal assim que eu usava sempre, eu já não lembrava mais, porque parei de usar. Então, quando eu voltei a estudar, falei, cara, eu preciso receber informação. E aí eu comecei a entrar, né, no YouTube e tal, pesquisar as pessoas estavam dando aula, e aí eu achei o Arley no YouTube. Eu vou te falar que eu não sei como eu te achei, tá? Mas eu sei que eu estava pesquisando conhecimento e eu te encontrei, graças a Deus por isso. Que eu entrei no Signa. Gente, quem tá aqui assistindo, você não faz o curso, procure saber, porque assim, cara, é muito bom, te abre os olhos, te abre a visão, vale a pena. Tô falando sério, eu não tô falando que é porque eu tô com um professor aqui, não, mas é verdade, isso é real, é real. Para você ter uma ideia, essa questão da língua aí já mudou totalmente a minha maneira de ver, né? Se é ou não é oficial. Gente, eu falava cegamente, mas agora eu sei que não é, e eu estudei. Eu não tô falando isso só porque ele falou, eu estudei, eu peguei a lei, eu esmiucei ela todinha, eu busquei, e ele, de fato, tem razão. E é isso aí, mudou a minha visão. Hoje, quando eu ouço alguém falando isso, eu já fico assim, caramba, ok, tá, mais ou menos isso. Mas faz parte, como ele disse, é a visão. Sim, é aquilo. As pessoas têm diferentes percepções, né, sobre o mesmo assunto. Então, quando eu vejo alguém defendendo a ideia de que Libras é a segunda língua do Brasil, eu procuro estabelecer com essa pessoa um diálogo. Por que que você afirma que Libras é a segunda língua do Brasil? Quais são os argumentos que você defende para chegar nessa conclusão? A Gabriela Serenini está falando aqui no Bate-Papo exatamente o que a Paloma Bueno, a intérprete Paloma Bueno, ela fez uma publicação maravilhosa na rede social dela, falando sobre a questão desse status que as pessoas dão à língua de sinais, mas é um status que ela não tem. Se Libras fosse a segunda língua do Brasil, gente, a vida dos surdos estava feita, porque Libras ia ser ensinado em todas as escolas. O surdo não ia ter problema com interpretação. Não ia faltar intérprete para ninguém, porque todo mundo sabe Libras, não seria necessário ter a presença oficial, impreterível, inenarrável do intérprete. A vida do surdo seria completamente diferente. Por isso existe esse discurso político de fazer com que a Libras alce o status de língua oficial. Porque assim a vida do surdo estava resolvida. Ele nunca ia ter problemas de acessibilidade. É verdade, é verdade. É um sonho, né? É um sonho, é um sonho. Eu preferiria 1000 vezes não ser intérprete e ter todo mundo sabendo Libras do que ter a necessidade de ter intérprete. Eu preferiria, porque eu sei que isso ia favorecer o surdo, assim, 1000 vezes. Né? Vamos lá para a última pergunta, para eu poder te liberar, professor. Prometo que é a última. Eu queria que você falasse. Eu vi aí você sinalizando. Eu falei, meu Deus, tadinho. Vamos para a última pergunta. Fernanda. É porque é uma reunião de emergência mesmo, surgiu agora, mas eu já me comprometo a voltar para estabelecer mais aprofundado esse diálogo com você. Já fica aqui esse compromisso público firmado. Feliz. Ótimo. Eu vou aceitar e vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Você sabe que eu sou esquecido, tem muita coisa. Eu sei. Mas eu vou cobrar. Mas a última perguntinha, prometo. Eu queria que você falasse algo que te marcou como o intérprete / professora aí. O que foi que mais te marcou aí na sua história desses anos todos que você está inserido na comunidade surda? Bem, o que mais me marcou é que eu, mesmo sendo um tradutor e intérprete de Libras, um professor de estudos da tradução, o que mais me marca é a diferença significativa que eu posso fazer na vida, que eu posso propiciar, não que eu possa fazer como um agente de realização, mas que eu estou ali no momento da acessibilidade para o surdo. Eu acho que você mudar a vida de uma pessoa a partir daquilo que é o que nos torna ser humano, que é a comunicação,
é mágico. Eu acho que é mágico quando você está interpretando e você vê um aluno surdo. Nossa, eu entendi. Física quântica. Aí eu, como intérprete, meu Deus, eu dei conta de interpretar física quântica. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. Que não tem preço. Você fazer a diferença na vida de um ser humano por possibilitar a ele ter acesso sobre aquilo que é o que lhe torna humano, que é a linguagem. Então, respondendo essa última pergunta, eu acho que fazer a diferença na vida do público é significativo. É muito bom. Ah, que pena, acabou, gente. Eu quero agradecer ao professor Arley, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, seu trabalho. Deus, sabe, te capacite, que você continue aí se superando todos os dias, que você evolua sempre, que você possa ser sempre esse canal aí de informação para as pessoas, né? Que a gente precisa de professores assim capacitados e honrados que possam, que estão disponíveis, né, para ajudar e corroborar aí com a nossa vida, tá bom? Professor, muito obrigada. Um beijo, boa reunião para você. Obrigada, e eu vou cobrar uma nova entrevista mais para frente, tá bom? Então tá, um beijo, fica com Deus. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.